Bom dia a todos e a todas. É muito bom tê-los e tê-las aqui conosco nesse momento para conversarmos no contexto do seminário Efeito Uber e seus impactos no direito contratual. Agradeço a presença dos nossos convidados, professor Guilherme Vinci, Tamires Garcia, doutoranda na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Filipe Montiel, que recentemente terminou o mestrado na Universidade La Salle em Direito e Sociedade, e o mediador dos trabalhos, o gentilíssimo, sempre simpático e conhecedor de todos os dilemas do universo, meu querido amigo, professor Emerson Camargo. De imediato, eu passo a palavra a Tamires Garcia, que vai conversar conosco sobre o tema consumo da diversidade pela Uber. Obrigado, Tamires, pela tua generosidade. A palavra é sua. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Eu começo pedindo desculpas, porque a minha voz está um pouco rouca, estou um pouco gripada, mas nada muito preocupante. E estou me recuperando aí dessa gripe nesses últimos dias. Quero agradecer ao professor Marcos pelo convite. Acho que é sempre uma alegria a gente poder dialogar sobre as relações contratuais e a diversidade também, sobre essas novas formas de trabalho que têm se colocado como tão atuais e com tantas críticas e problemáticas que a gente pode pensar e problematizar nesse momento, né? Principalmente considerando o momento atual em que a gente vive, todos um pouco mais reclusos, em isolamento, em que a reflexão tem se imposto muito a todos nós. Eu depois tenho para projetar alguns slides, mas quero começar colocando para vocês um pouco sobre as razões de ter começado a pensar sobre essas relações de consumo com a diversidade, considerando aí alguns trabalhos da Uber, para pensar algumas categorias de trabalho e principalmente de violência, que é a principal área e a temática com a qual eu trabalho, e considerando, assim, possíveis campos de disputa nesse cenário. Bom, de início, essas reflexões começaram com a participação no grupo de pesquisa que o professor Marcos Catella coordena, o Teoria Sociais do Direito, que é vinculado à Universidade La Salle, e eu comecei a desenvolver essas reflexões para pensar a responsabilidade social dessas empresas e desses espaços que muitas vezes são apontados como reprodutores de violências. A Uber e outros aplicativos, por exemplo, de transporte, muitas vezes têm denúncias de violência e de não tratamento com igualdade em relação a pessoas que pertencem a grupos vulneráveis, né? Não só pessoas LGBT, mas também mulheres, pessoas negras, e essas questões podem ser vistas como formas de violência. Então, muitas vezes isso já teve repercussão midiática, e acho que essas são formas de violência vistas pela sociedade, principalmente pelos movimentos sociais, pela militância, que também são grupos e categorias com as quais eu trabalho e desenvolvo pesquisas, além de me vincular a alguns grupos e ter alguma parcialidade nesse debate. Então, a ideia sempre foi refletir sobre a responsabilidade social que esses grupos, que essas empresas podem desenvolver em relação a isso. Muitas vezes, algumas ações, depois eu vou apresentar para vocês algumas ações da Uber, em especial, que fez isso, em São Paulo especificamente, desenvolvem projetos como resposta a essas repercussões que podem ser vistas como negativas, né, do trabalho desenvolvido por essas empresas. Então, quando se tem assim alguma repercussão midiática de violência e de formas de reprodução de desigualdade por parte dessas empresas e desses grupos comerciais, me parece que, em alguns aspectos, isso pode apresentar, de um outro lado, alguma resposta empate negativo. Então, me parece que nesse cenário se coloca um campo de disputa, né, nessas relações. Eu tenho proposto algumas reflexões
que isso só tem sido possível, em especial em relação à diversidade e à população LGBT, porque os grupos de militantes LGBT e movimentos sociais vinculados a essa temática e a essas questões têm permitido o diálogo com empresas privadas para o desenvolvimento de algumas atividades, para estabelecer parcerias, para além das relações já desenvolvidas, por exemplo, de cooptação e de propagação do que se chama de pinkwashing. Em especial, eu pensei bastante sobre as paradas LGBT, que são momentos, né, que todos os anos tem, e são momentos históricos desenvolvidos pelo movimento LGBT para a propagação da representatividade, para fomentar o debate em relação a isso, para a visibilidade dessa população. E nesses espaços, esses organizadores e organizadoras desses espaços têm aceitado a parceria com empresas privadas. Aqui em Porto Alegre, inclusive, faz, acho, se não estou enganada, 2 anos que a Parada Livre de Porto Alegre faz parceria com a empresa 99 Pop, também é um aplicativo de transporte, né, para poder receber algum tipo de verba. Em geral, são valores consideravelmente altos, assim, para poder montar a estrutura desses eventos e, em contrapartida, dão visibilidade também a essas empresas. Então, e também, por exemplo, perto da realização dos eventos, tem todo uma visibilidade em relação a isso no próprio aplicativo, por exemplo. As corridas às vezes ficam coloridinhas, assim, com as cores do arco-íris. Enfim, isso demonstra as parcerias estabelecidas nessa área, né? Então, de alguma maneira, se apresenta que essas empresas, dessa forma, querem dar uma resposta em relação às formas de desigualdade que, por outra parte, acabam reproduzindo em outros momentos. Então, enquanto se tem a reprodução da violência de um lado, também se tem os movimentos sociais procurando o diálogo com as empresas privadas, com o setor privado, para estabelecer parcerias e para fazer com que certas formas de visibilidade e certos espaços de debate, fomento do debate sobre essa temática, sejam desenvolvidos com essa parceria e também dando visibilidade a essas empresas que, enfim, acabam estando dispostas a fazer isso, não é mesmo? Então, parece que, de alguma maneira, esse setor privado se apresenta como disposto a fazer a assumir essa responsabilidade nesse sentido, investindo financeiramente nesses espaços. Claro que que isso não exime, né, essas empresas e esse setor privado de empregar a violência, de reproduzir a desigualdade. Isso parece que continua, mas mesmo assim existe uma abertura nesse setor, que é da população LGBT e dos movimentos sociais que debatem essa temática, de fazer essas parcerias e esse é um cenário que está se colocando do contexto que se apresenta desses movimentos sociais. Claro que aqui eu falo somente, foi falado, do setor privado, que é vinculado à empresa Uber, por exemplo, e outras empresas de transporte, né? Mas também não se pode deixar de dizer que o Estado também reproduz muita violência, mas é claro que isso proporia ainda um outro debate em que agora não tem espaço, não é? Mas, seguindo pensando nessa questão, essas são algumas questões, essas são algumas reflexões que se colocam para o momento contemporâneo. Então, aqui para projetar, deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês esse material.
Vocês estão visualizando? Ainda não, Tamires. Você usa a ferramenta ali, o Share Screen, Aham. e Ah, tá. seleciona a tela que você quer e clica no Share novamente. É que tá desabilitado, tá dizendo aqui, prof. Em princípio, todos estão autorizados a utilizá-lo. Eu acho que tem uma setinha ali do lado do vídeo Pronto, que tu pode pode usar. permitir. Sim, sim, tá aqui. Ah, tá. Aqui. Agora sim, né? Sim. Bom, em relação a isso, o debate de consumo da diversidade pela Uber, o debate em relação ao trabalho, violência e campos de disputa. Aqui tem uma notícia sobre a parada LGBT de São Paulo, e aqui eu volto porque na direita aqui, essa imensidão é a imensidão da Paulista, na parada LGBT de São Paulo mesmo, que é considerada a maior do mundo há inúmeros anos, é mundialmente conhecida por reunir inúmeras pessoas em torno disso. Então, esse é um espaço de muita visibilidade, né? E aqui em seguida, eu trago uma notícia sobre a Uber ter confirmado a cantora Pablo Vittar, que é uma mulher transexual, em um trio da parada LGBT de São Paulo. Aqui fica demonstrado, né, uma parceria entre essa empresa privada e esse espaço desenvolvido para promover a diversidade e a visibilidade da população LGBT. Muitos debates que a parada LGBT de São Paulo tem aceitado inúmeras empresas, o investimento dessas empresas para crescer, né, para fazer com que essa parada tome cada vez uma forma maior, uma estrutura maior. Então, aqui fica essa ponderação, né, em relação ao investimento privado para poder promover esse debate para que ele atinja mais pessoas. Então, esses trios, assim, eles, por óbvio, também apoiam o trabalho de pessoas transexuais, né, e de pessoas que compõem a população LGBT. A cantora Pablo Vittar tem uma imensa repercussão, assim. Então, aqui fica essa ponderação, né, entre o apoio do setor privado e a propagação e a maior visibilidade por meio desses espaços, promovendo e fomentando o debate pela população LGBT. Esse projeto, o Vamos Juntos com Orgulho, é um projeto desenvolvido pela empresa Uber, que ocorreu em São Paulo, e ele promoveu apoio financeiro para a parada de São Paulo, empregabilidade para pessoas trans, capacitação de pessoas trans, para o trabalho não só com a Uber, mas também com a Uber, mas capacitação profissional em outros aspectos. Foi um programa que promoveu a educação, assim, a educação para a diversidade de motoristas já vinculados à Uber. E para poder desenvolver esse programa, a Uber fez reuniões e ouviu propostas de inúmeros ativistas da cena LGBT. Aqui eu coloquei alguns que são mais conhecidos, assim, em São Paulo. É a Jéssica Tawane, que tinha um canal muito famoso no YouTube, tem ainda. A Lorelai Fox, a cantora Lineker, que também é muito conhecida, o Irã Giust, que tem uma casa de acolhimento de pessoas LGBT expulsas de casa em São Paulo, e o Pedro HMC, e ainda tem outras inúmeras pessoas aqui o espaço não caberia, mas que são inúmeros ativistas e pensadores dessa temática que se reuniram para ajudar a Uber a construir esse projeto. Então, em São Paulo, né, claro que é considerado uma cidade totalmente friendly, então ainda tem esse aspecto, mas também foi desenvolvido esse projeto com o objetivo de promover a cena LGBT e principalmente trazer para o debate esses ativistas, né? Então, foi desenvolvido esse projeto para apoiar a parada e, além disso, em contrapartida, também empregar pessoas LGBT, capacitar pessoas LGBT
pessoas trans, principalmente, em que muitas vezes não têm trabalho, essas pessoas, muitas pessoas trans vivem em situação de muita precariedade, diz que 90% da população de mulheres trans está ligada ao trabalho sexual e em questões de em situação de vulnerabilidade. E então a capacitação para o trabalho e a promoção da empregabilidade dessas pessoas tem sido amplamente debatida pelos movimentos LGBT para que essas pessoas sejam acolhidas e para que essas pessoas tenham um espaço no mercado de trabalho para que também elas possam sobreviver, não é mesmo? Oi, financeira, parada gay. Aqui é um vídeo, assim, né, que mostra, porque foram feitos vários minisséries, assim, né, que são essas capacitações e que foram enviados para os motoristas e que também ficaram disponíveis no YouTube para que outras pessoas também pudessem ver, como os pequenos seriadinhos com esses ativistas. E aqui é a Liner, né, que é a vocalista da banda Lineker e os Caramelos. E esses vídeos ficaram disponíveis todos no YouTube e tiveram ampla divulgação, visualização, para que outras pessoas também tivessem acesso a esses debates, assim. E eram debates curtinhos, então acabaram ficando bem acessíveis. E aqui, para falar também de Porto Alegre, essa aqui foi a parada de 2018. E isso, acho que foi a segunda parada que teve a parceria com a 99 Pop, e daí foi possível ter uma estrutura bem grande, assim, para o desenvolvimento pro apoio dessa parada, né, e para chamar artistas da região de Porto Alegre, região metropolitana, para se apresentar e para ter visibilidade nesse espaço. E aqui dá para ver, por exemplo, que teve bastante gente, né? Aqui em Porto Alegre é uma parada também bem grande, porque é uma capital. Então, também foi, claro que a 99 ajudou. Aqui tem a 99 Pop contribuiu com o valor de R$10.000. Também teve campanha virtual, né, daquelas vaquinhas online, em que eles conseguiram R$18.000, também fizeram eventos, doações, enfim. E aqui eu coloquei uma comparação, né, entre os valores que esse pessoal gastou e como eles conseguiram esse apoio financeiro para poder estruturar um evento desse tamanho, né, que é um evento bem caro, por certo, que demonstra esse montante de R$50.000. E eu tive acesso a esse é um documento público de prestação de contas da Parada de Porto Alegre, então resolvi colocar para a gente pensar e visualizar como esses espaços têm estruturas que têm um valor alto, né? E que talvez essas parcerias se mostrem como essas parcerias com o setor privado se mostrem como uma alternativa para seguir promovendo esses espaços que para o movimento LGBT se demonstram como essenciais. Em seguida, e por fim, eu trouxe essa notícia da Linda Quebrada, quando ela denunciou um motorista da Uber que barrou ela em um carro por ser travesti. A Linda Quebrada, não sei se todos conhecem, mas é uma cantora e poetisa, assim, que trabalha no setor artístico e que é muito conhecida, principalmente, claro, pela população LGBT, mas que tem muita visibilidade. E essa notícia ela divulgou pelo Twitter e ele teve muita propagação, assim. Então, a Uber teve que dar uma resposta, teve toda uma repercussão. E aqui eu trago essa notícia justamente para colocar esse cenário de que muitas vezes essas empresas têm uma repercussão negativa da propagação e da reprodução dessas formas de violência, de desigualdade, né? Então, ficam demonstrados esses cenários, assim, que de um lado se apoia, né, o fomento ao debate em relação à visibilidade e às formas de trabalho também, inúmeras outras questões dessa população LGBT, enquanto ao mesmo tempo
essas violências seguem acontecendo, né? Então aqui, deixa eu fechar. Fica demonstrado assim esse cenário desse campo de disputas, né, que é possível estabelecer nessa área em que se tem em que é possível desenvolver essas reflexões sobre as formas de apoio do setor privado nessa área e a abertura que esses movimentos têm dado para que isso ocorra, né? Então, enquanto esses campos de disputa têm se estabelecido e têm sido possíveis, eu tenho acreditado no diálogo com movimentos LGBT e na construção de projetos. A gente tem pensado que várias outras formas de tensionamento talvez possam ser possíveis, né? Aqui em Porto Alegre, outras questões, assim, e outros projetos têm sido criados e acredito que talvez, mesmo que o setor privado esteja voltado ao lucro, em algum sentido também propõe a de alguma forma fomentar esses debates, né? Então, aqui, resumidamente, assim, pelo curto espaço de tempo, a ideia era apresentar esse cenário, que não é um cenário homogêneo, né, de simplesmente reprodução de violência, mas é um cenário que se coloca como aberto ao debate e um cenário que também se pode dizer como binário, assim, bem no sentido de pensar que apresenta polos opostos, né? De um lado, fomenta o debate e apoia a cena LGBT, e enquanto de outro segue reproduzindo violências, assim. Então, é bem nesse sentido. Muito obrigada pela atenção. Tamires, excelente exposição, né? Até em função, especialmente desses tópicos que hoje a gente precisa cada vez mais debater, né? A gente já superou muita coisa, né, no campo da diversidade, se nós formos olhar, né, 20 anos atrás, né, e como isso era tratado até não há pouco tempo. Eu estava comentando justamente sobre isso numa fala que eu estava fazendo, sobre como eu estava falando sobre relações de trabalho e estava falando sobre preconceito e estigmatização, né? E falando da década de 80, década de 90 e as questões relacionadas ao HIV e posteriormente. E aí, pontualmente, tive que tocar no tópico de que, nessa época, a situação da comunidade LGBT, sigla que nem existia ainda, né, naquela época, era muito mais crítica porque era absolutamente banido, né, de qualquer circunstância social, até o ponto de não ser possível sequer se ter uma visibilidade, né, desse tipo de situação. E eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, que foi o que ficou na minha mente, só para a gente. Eu sei que tu tem tempo, né? Já tem que sair, mas só para deixar no ar esse debate. Considerando, né, essa questão do consumo da diversidade, né, e do trabalho realizado pelas plataformas digitais. Como é que a gente controla essa contramedida de o aproveitamento da plataforma digital, toda a vantagem que a gente obtém através dessas ferramentas como Uber e como 99 e afins, e todo o investimento que ele consegue fazer nessa visibilidade, mas se cuida ao mesmo tempo para que isso não se transforme numa ferramenta de consumo da própria plataforma, da plataforma se valer da comunidade LGBT enquanto movimento, para também fomentar sua própria visibilidade, e como é que se consegue equilibrar isso, né, entre o necessário diálogo e, ao mesmo tempo, a questão comercial que pode levar, na verdade, a uma exploração da própria imagem em proveito econômico. Bom,
Obrigada, Everson, pelo questionamento. Acho que esse, na verdade, é a principal questão que fica, não é? E, honestamente, eu acho que a gente não controla. Principalmente porque está fora do nosso controle as formas de relação de trabalho, as formas de reprodução da desigualdade, eu acho que está totalmente fora do nosso controle. E enquanto essas relações de trabalho, enquanto essas relações de violência, mas principalmente aqui falando das relações de trabalho que promovem o consumo, não é mesmo? Forem relações absolutamente precárias e que colocam o trabalhador como um sujeito muito vulnerável nessa relação, a gente não tem muito como controlar, né? Como fazer isso, assim, visto que as empresas e que esse setor privado detentor assim do capital e das formas de reprodução dessas desigualdades muitas vezes não tão são as que têm assim, né, esse poder de barganha. Então, o que me parece mesmo e o que eu acredito na verdade é que para estabelecer essas concessões e para pensar essas concessões não necessárias, que eu não considero boas, mas que eu acho que estão aí e que se apresentam no cenário atual, e que esse é o contexto, mas que essas concessões do setor privado, relação com o Estado e esses sujeitos vulnerabilizados, eu acredito que isso se faz com a participação popular. Eu acredito que isso se faz por meio da participação de movimentos sociais e acho que essa é uma das principais formas de diálogo e de construção. Claro que é um trabalho ingrato, não é mesmo? Porque minoritário e absolutamente escanteado, assim, né? Esses setores dos movimentos sociais e parece que podem fazer muito pouco diante da grandeza que é o setor privado e da grandeza que tem o Estado, mas ao mesmo tempo acho que estabelecer essas concessões e pensar essas relações a partir de algumas estratégias de disputa é o que é possível de ser feito. É o que tem me parecido. Assim. O Brasil, né, eu vejo pelo menos o povo, né, brasileiro, é um povo que se diz não preconceituoso, mas que é preconceituoso até com os movimentos que tentam combater o preconceito. Né? É algo extraordinário como nós conseguimos usar a palavra movimento social e a gente já consegue fazer narizes serem torcidos só pelo fato do nome do movimento ou da lógica, né, do movimento propriamente dito. Tamires, obrigado. Tu tens outro compromisso, né, na sequência? Ou isso, eu peço desculpa, infelizmente não vou poder ficar até o final. Não, justamente, só confirmei contigo porque, infelizmente, daí no caso não vou poder abrir para perguntas para ti, senão nós não sabemos quando é que tu vai conseguir ser liberado. Mas eu já deixo aí a todos que estão participando, né, se eventualmente quiserem direcionar perguntas ou quiserem eventualmente te fazer mais algum questionamento, acredito, né, o Catalã que possa ser encaminhado para ti diretamente, né, e aí tu repassa para Tamires então para eventualmente alguma resposta. Podemos fazer dessa forma? Gente, eu coloquei ali no chat o meu e-mail e também o do Instagram, se vocês quiserem seguir dialogando, né? Eu tenho essa área que eu sigo pesquisando. E, infelizmente, não vou poder seguir para o debate, porque eu tenho compromisso com o programa de pós-graduação que eu faço doutorado. Então, agora eu vou precisar me retirar e com esses compromissos online agora, depois tem ficado com um horário muito apertado. Não, justamente tu colocou o e-mail no chat, as vantagens, né? A desvantagem da tecnologia é a gente ter compromissos em cima de compromissos porque a gente não sai de casa e não tem tempo para se deslocar. Mas as vantagens é que a gente tem muito mais ferramentas disponíveis, como poder, às vezes, disponibilizar o e-mail, que né, numa palestra ao vivo, às vezes, nem é tão fácil, né? Mas, Tamires, muito obrigado. Eu que mais agradeço uma vez, pelo espaço. Parabéns.
E obrigado por ter dividido aí conosco mais um motivo para nós pensarmos, né? Obrigada, gente. Bom dia. Bom, então, pessoal, de imediato eu vou passar a palavra ao professor Guilherme Vinci. O professor Felipe Montiel ainda não está conosco no momento, e por isso o professor Catalã disse que era a cereja, mas nós vamos então comer a sobremesa então antes hoje. Então, passo então a palavra ao professor Guilherme Vinci. Professor Guilherme Vinci, professor, né, pós-doutor, nosso querido meu querido amigo e nosso querido colega da Unicinos, a quem foi proposto o tema Vínculo Empregatício Uber, análise da posição do Tribunal Superior do Trabalho. Professor Guilherme, a palavra é toda sua. Então, muito bem, bom dia a todos, nossos queridos alunos que estão aqui assistindo, ao público externo que compartilha também esse evento hoje, né, os componentes do grupo de pesquisa do professor Catalã também, né, lá da La Salle, os bolsistas de iniciação científica lá da Unicinos, professor Catalã, todos os pesquisadores que fazem parte aí da rede, né, fico muito feliz em mais uma vez poder atender, né, e agradecer ao convite feito pelo professor Catalã, né, eu, Everson Catalã, nós temos aí uma excelente amizade, né, somos bons amigos e sinto saudade dos nossos almoços de quartas-feiras, né, que a gente sempre acabava almoçando juntos depois da aula na Unicinos, né, e a gente espera que o mais breve possível essa realidade possa retornar para nós, mas de qualquer forma a gente consegue pelo menos matar um pouco dessa saudade aqui pelo computador, pelo vídeo, nesses eventos online. Então, Catalã, mais uma vez, muito obrigado para ti, tá? por esse convite. Bom, quando a gente imaginou esse evento, quando Catalã imaginou esse evento, na verdade, lá em fevereiro, né, antes de iniciarmos o semestre letivo, jamais pensaríamos, né, que na data da sua realização nós estaríamos em isolamento social dentro de casa em função de uma pandemia, né? Até então, a nossa preocupação era justamente analisar, né, como é que esse fenômeno da uberização das relações da vida, vamos dizer assim, se colocariam diante de múltiplos fatores, de múltiplos aspectos, o direito contratual, o direito do trabalho, as questões atinentes à diversidade, como foi a palestra anterior, né, da Tamires. Então, a gente imaginava discutir isso, mas num contexto que se apresentava de que essa era uma realidade que estava para ficar, né? E a pandemia e o coronavírus fazem a gente perceber que talvez esse debate precise voltar ainda alguns pontos para trás, a gente entender até que ponto, né, uma pandemia pode refletir numa relação contratual de trabalho que não tem vínculo empregatício, como é a relação da Uber, né? Até então, a gente vinha com aquele discurso, né, de que, bom, estamos passando de um cenário de empregabilidade para um cenário de trabalhabilidade. O mercado de trabalho do futuro não é o mercado de trabalho que vai apresentar empregos, mas sim apresentar trabalhos. Nós não vamos ter vínculo, nós teremos uma ocupação. O professor Domenico De Masi, pelo menos em duas obras dele, que é Il lavoro nel siglo XXI, né, o trabalho no século XXI, o livro dele intitulado 2025, né, onde ele fala sobre ele não ter ocupações, né, nos parecem que demonstram uma realidade que estava realmente para ficar, né? Nós não discutiríamos mais um direito dos empregos, um direito do trabalho, mas sim um direito da ocupação. Nosso trabalho do futuro seria esse trabalho em que haveria uma relação contratual apenas entre as partes, né, embora não tutelada pelo Estado, como é uma relação de emprego, teria uma intervenção mínima, no sentido de que um patrimônio jurídico trabalhista mínimo seria respeitado para essas pessoas. É como se nós fôssemos dizer que no Brasil, mesmo que eu não tenha vínculo de emprego reconhecido, os direitos do artigo 7º da Constituição deveriam ser preservados.
Só que, é claro, na nossa realidade brasileira, esse debate não chegou nem perto dessa sofisticação. Né? Porque aqui nós ainda discutimos a relação de emprego sob a égide daquilo que o artigo 3º da CLT nos coloca, o elemento da pessoalidade, da pessoa física, onerosidade, habitualidade e subordinação. Nós não chegamos a desenvolver ainda um estudo, seja no âmbito de políticas públicas, seja no âmbito do próprio direito do trabalho, que consiga compreender esse fenômeno da trabalhabilidade também sob um olhar de que há uma necessidade de preservação de direitos trabalhistas. No Brasil, a gente praticamente dicotomiza esse conflito em ou tem vínculo empregatício seletista, ou tem vínculo empregatício seletista e a pessoa faz jus aos benefícios que estão lá na CLT e também, portanto, lá no artigo 7º da Constituição, ou essa pessoa ela não tem uma relação de vínculo empregatício e, portanto, aqueles direitos que estão lá albergados pela CLT não são alcançados para ela. Bom, a realidade Uber e a realidade reforma trabalhista veio nos impor, na verdade, vários questionamentos. A reforma trabalhista de 2017, em nenhum momento, consegue pensar essas formas tecnológicas de prestação de trabalho. Né? Simplesmente nós colocamos dentro da relação de emprego a figura do teletrabalho. Né? Nós colocamos aqui, oficializamos a possibilidade de uma pessoa que tenha vínculo empregatício prestar o seu serviço preponderantemente fora do local de trabalho. E aí a gente entendeu, na verdade, que a opção legislativa do legislador reformista foi entender o teletrabalho como a pessoa que pega o seu computadorzinho embaixo do braço, vai para casa e fica trabalhando em casa. E a gente não entendeu que, por exemplo, motoristas de aplicativos são teletrabalhadores, porque são formas tecnológicas de prestação de um serviço e de exploração do trabalho humano. A gente conseguiu colocar esse conceito de teletrabalho para dentro da CLT, mas com uma roupagem completamente clássica. Ou seja, a gente colocou a tecnologia na roupagem da subordinação jurídica clássica, que é aquela decorrente do contrato de trabalho e do poder diretivo do empregador. Bom, com isso, algumas situações começaram a ser questionadas. Bom, afinal de contas, esse motorista de Uber, esses trabalhadores de aplicativo, possuem ou não possuem vínculo empregatício? Aqui, quando a gente fala, né, em uberização, claro que a primeira empresa, a primeira startup, o primeiro aplicativo que a gente lembra é justamente a Uber. Porque uberização do trabalho é uma decorrência de um fenômeno que a gente chama de sharing economy ou gig economy, de economia de compartilhamento e novas formas de consumo. O professor Catalã, que é uma referência nacional e internacional nas relações de consumo, né, sempre nos seus textos, quem acompanha a coluna dele, que ele organiza na Empório, quem tem acompanhado as edições da revista Redes da La Salle, tem visto, né, que geralmente há uma gama de publicações feitas em relação a esse novo mercado de consumo, esta forma de consumir produtos, esta forma de consumir serviços. E a gig economy, a sharing economy, elas justamente seriam esta forma solidarista, colaborativa de se consumir um novo produto, um novo serviço. Ou seja, as pessoas não procurariam a Uber porque ali eu tenho um trabalhador explorado que está dirigindo 12, 14 horas por dia. Não, eu procuraria ele porque é uma forma de eu ter vamos dizer assim, um benefício para uma empresa que não teria uma finalidade lucrativa, né? E que, na verdade, ao explorar essa atividade de forma mais barata, possibilita que mais pessoas possam trabalhar nela e, com isso, ampliar suas formas de renda. Né? Essa seria a ideia que o Tom Slee fala na sua obra Uberização. Né? Mas a gente viu que não é bem isso que aconteceu, né? Porque, na verdade, quando a gente chama da Uber, da Cabify, da 99, da de qualquer lugar, né? A gente vai olhar e vai, bom, esse aqui tá mais barato, esse aqui tá R$5, esse aqui tá R$4,90, esse aqui o carro é uma BMW e esse aqui o outro tá sendo um Fusca, esse aqui não sei o que, esse motorista que eu tô vendo, né? Ou seja, a gente praticamente lançou uma forma de eugenia dessas relações trabalhistas por aplicativo, porque eu simplesmente escolho o que eu quero. Né? O carro, o motorista, se eu não gostei, eu cancelo, preço, tudo. E aí vem então a pergunta, bom, afinal de contas,
esses aplicativos são novas formas de exploração de um trabalho subordinado ou não. Porque aqui a gente fala em Uber, né? Mas existe a Trider, que é, por exemplo, serviços de limpeza. A gente tem hoje aplicativos para contratar web designer, a gente tem aplicativos para contratação de professores, a gente tem aplicativo para contratar repositor de supermercado, a gente tem aplicativo para contratar serviços de obra em engenharia, ou seja, a nossa vida ela praticamente se transformou em aplicativos. A gente hoje tem aplicativo para tudo. E a gente usa, especialmente nesse período aqui de isolamento, de pandemia, cada vez mais essas formas. Tá? Bom, veio a discussão. No direito do trabalho, tem ou não tem vínculo empregatício? Bom, essa situação ela começou, na verdade, com muitas decisões, né, em vários caminhos. Tá? Praticamente a gente tem dois modos de enxergar essa problemática do vínculo empregatício do motorista da Uber. A primeira é, olha, a Uber, na verdade, ela é uma empresa de tecnologia, não uma empresa de transporte. E sendo uma empresa de tecnologia, ela é que está dispondo para o mercado um modelo de consumo que as pessoas podem usar livremente. Sendo ela uma empresa de tecnologia, ela não se comporta como uma empregadora e, portanto, os motoristas que lá se cadastram são meros parceiros tecnológicos dessa empresa e, por escolha própria, decidiram prestar um serviço de motorista particular para pessoas consumidoras que assim desejam. Tá? Segundo olhar, olha, a Uber, por exemplo, controla o valor da tua corrida, ela avalia o teu desempenho, ela permite que o consumidor avalie o teu desempenho, tu precisa avaliar o desempenho do consumidor. Se tu não conecta o teu aplicativo por um determinado tempo, ela vai te perguntar por que tu não estás conectando. Ela vai decidir o valor da tua corrida, tu não tem autonomia para decidir trajetos e valores, ou seja, elementos que significariam uma forma de subordinação. E aí a pergunta é, qual forma de subordinação? Tá? O direito do trabalho já há tempos se afastou daquela visão, né, de que a subordinação que interessa para o vínculo de emprego seria aquela subordinação técnica ou econômica. E nós passamos a considerar que a subordinação ela seria um mero vínculo jurídico decorrente do poder diretivo do empregador. Hoje, nós já falamos nesse retorno dessa subordinação econômica, porque ela seria caracterizadora do vínculo empregatício para aquelas pessoas que ainda se mantêm mais atreladas ao pensamento clássico do direito do trabalho, ou então a gente pode passar a defender aquilo que nós chamamos de subordinação algoritmizada ou subordinação algorítmica do direito do trabalho. Ou seja, né, embora exista uma pessoa que está por detrás desse sistema informatizado, ou seja, há uma pessoa que controla esse algoritmo, né, os dados básicos que são fornecidos a esse trabalhador do aplicativo é um dado algoritmizado. É o algoritmo que calcula um determinado trajeto, é o algoritmo que calcula o custo desse trabalho, é o algoritmo que consegue selecionar aquela pessoa que está mais perto de mim. Oi. Travou. Deu uma travada aí de uns 30 segundos, mais ou menos. Se tu puder dar uma retomadinha. Onde é que travou, assim, mais ou menos? Só eu registrei visualmente a tua condição na tela. Mas retoma só a ideia. Estávamos justamente falando, né, que tem os dois posicionamentos, no primeiro sentido, né, de que a Uber é uma empresa de tecnologia e não uma empresa de transporte, e isso afasta qualquer situação de vínculo, né, por não ser uma empresa que preste serviço de transporte e sim de tecnologia, portanto, seus motoristas são parceiros, e há a corrente que entende que existem os elementos do vínculo empregatício a partir dessa ideia, né, de habitualidade, onerosidade, subordinação. E eu falei que justamente qual seria o sentido dessa subordinação. Uma subordinação mais clássica, né, vinculada a um aspecto econômico e técnico, ou até mesmo jurídico do contrato de trabalho, ou uma releitura para esse instituto da subordinação, seria motivada aí pela figura da subordinação algorítmica ou algoritmizada, em que, embora exista uma pessoa controlando esse algoritmo de prestação de serviço, os dados básicos da prestação de serviço são dados por um sistema eletrônico, um sistema de teletrabalho, que é um sistema algoritmizado do aplicativo. Tá? Bom, há uma outra avaliação também que é feita
tá? Em relação a essas questões de vínculo empregatício, que é o aspecto tributário. No ano de 2019, o professor Ederson Porto, né, que é nosso colega da Unicinos, ele publicou um artigo no repertório IOB de jurisprudência, tratando da análise tributária da questão do vínculo empregatício da Uber. Né? E ele fez um estudo aqui bem sintético, né, de simulação de, por exemplo, um motorista, né, que tem aí como salário bruto R$ 6.908, considerando aqui a média de remuneração de um motorista, que seria mais ou menos de R$ 6.908, em jornadas de 44 horas semanais, implica um gasto tributário de R$ 10.930,73 para o seu empregador. Oi? Ele deu uma travadinha de novo na parte que tu começa ali a falar do motorista. Estranho. Aqui pra mim não tá travando. Não, pra mim tá travando aqui. Estranho. Bom, Pois é, pra mim também tá tranquilo. Então, coloca a ficha. Eu abri aqui o chat, qualquer coisa que esteja travando para alguém, só me avisa que daí eu vou... Tá, perfeito. Que eu repito, tá? Beleza. Bom, o Everson, como sempre, né, querendo prejudicar... olha só, daí o professor Ederson, né, nosso professor de Direito Tributário, né, fazendo aqui a publicação dele, fez aqui, por exemplo, um levantamento tributário, né, da contribuição previdenciária patronal, a contribuição para o sistema de acidente de trabalho, né, que era o antigo SAT, hoje chamado de RAT, né, riscos do ambiente de trabalho, contribuição do sistema do salário e educação, contribuição do sistema S e o recolhimento de FGTS, só isso daria R$ 2.542,14, mais também o recolhimento do imposto de renda, que seria descontado aqui do empregado de R$ 859,55, que ficaria ali a máxima, e os 11% de contribuição da Previdência de R$ 600. Um empregado motorista a receber R$ 6.908, o custo da empresa seria de R$ 10.930,73. Isso sem aqui falar de reflexos disso, né, nas suas verbas, como férias, décimo, essas questões assim. Né? Ao passo que, se eu considero meramente o trabalhador da Uber como um trabalhador autônomo, nós vamos ter aqui apenas a contribuição previdenciária, né, e o imposto de renda, vão totalizar os dois juntos R$ 1.848,98. E aí, numa perspectiva mais liberal de economia, né, nós diríamos que há uma vantagem extrema nas pessoas serem consideradas como autônomas e não como vínculo empregatício, porque isso, na verdade, representaria uma baixa do custo laboral, do custo empregatício. Né? É uma leitura que a gente pode fazer para as pessoas que preferem, né, fazer esse viés mais econômico. Mas nós já tivemos algumas posições da jurisprudência em relação à questão do vínculo empregatício. Tá? Nós tivemos decisão do nosso tribunal aqui gaúcho, alguns reconhecendo, outros não reconhecendo. O RT de São Paulo foi um dos que, surpreendentemente, foi um dos primeiros tribunais a reconhecer vínculo empregatício com a Uber. Minas Gerais, nós temos decisões reconhecendo vínculo empregatício com a Uber. Na São Paulo, a gente sempre aponta como uma surpresa essa decisão, porque o Tribunal de São Paulo ele é um tribunal muito empregador, né, pela própria condição do que significa o Estado de São Paulo para a economia. Né? Então, foi muito surpreendente quando veio aquela decisão. Né? E aí, muitas pessoas disseram, bom, se parar com essa história de vínculo... Eu mexo criar o touchscreen, não encosta no computador. Temos que parar... um microfone aberto. Temos que parar com essa história de vínculo empregatício da Uber, porque senão a Uber vai sair do Brasil, porque imagina, né? O Brasil, quando vem aqui a pessoa, quer gerar empregos e aí ainda vai ser reconhecido o vínculo. Primeiro, a Uber não gera emprego, né? Porque se eu estou falando da discussão de ter ou não ter vínculo, a Uber não está gerando empregos, tá? Califórnia, nós já temos lei regulamentando a atividade da Uber. Portugal proibiu a Uber, embora ainda continue existindo. Nós temos vários outros. Reino Unido também tem regulamentação e teve proibição. Vários países da Europa reconheceram vínculo. Como é que ficou a situação no Brasil? Bom, no ano passado, em 2019, o STJ julgou um conflito de competência 164544, oriundo de Minas Gerais, em que um motorista da Uber ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho, pleiteando uma indenização contra a Uber por ter sido excluído do aplicativo.
Tá? Ou seja, ele pleiteava uma situação indenizatória, dano moral. A Justiça do Trabalho declinou a competência para a Justiça Comum Estadual, dizendo que, por não se tratar de relação de trabalho ou de emprego, mas de mera pretensão indenizatória, então este pedido deveria ser julgado pela Justiça Comum Estadual. O juiz estadual entendeu que ele também não era competente, houve a suscitação de conflito de competência, então tinha Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, subiu ao STJ para julgar esse conflito de competência. E aí o STJ deu uma decisão que eu considero de total usurpação de competência material, né? Porque a ementa do julgado, tá, ao afastar a possibilidade de indenização, colocou o seguinte trecho: as ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada, sharing economy, em que a prestação de serviços dos detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Né? Nesse processo, os motoristas executores da atividade atuam como empreendedores individuais sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. Bom, o STJ jamais teria competência a disciplinar em uma decisão de conflito de competência se os motoristas de aplicativo teriam ou não teriam vínculo, né? E aí a Uber começou a utilizar direto essa decisão do conflito de competência nas suas ações e nos recursos eventualmente colocados. Bom, isso aqui foi no ano passado. Este ano, período de pandemia, o TST julgou o recurso de revista número 10.00123/89/2017, 502/0038, e deu a primeira decisão, então, em âmbito de tribunal superior, dizendo que não há vínculo empregatício com o motorista de plataformas, de aplicativos, com esses respectivos aplicativos, porque considerou que, por exemplo, a possibilidade de um motorista ficar offline sem delimitação de tempo, isso demonstraria a ausência voluntária de prestação de serviço. Colocou também que o rendimento desses trabalhos, né, ficam entre 75% e 80% para o motorista e não para a empresa, e isso, portanto, afastaria o elemento da onerosidade, porque a jurisprudência do nosso TST considera-se, por exemplo, que situações de manicure, né, a manicure que fica com 60% do seu ganho lá, do serviço prestado. O TST já afastou vínculo em relação a percentuais muito menores, né? E aqui eles consideraram que se 75% e 80% fica com o motorista, isso não é um indicativo de onerosidade. Afastaram o elemento da subordinação, né? Porque consideraram que o motorista de Uber ele é autodeterminado para efetuar a atividade e, portanto, isso seria incompatível com o pressuposto da subordinação. Ou seja, o nosso Tribunal Superior do Trabalho, eu já boto aqui no chat o número do julgado, e que o pessoal está pedindo, já coloco aqui de novo. Não é uma decisão vinculante, ela não é uma decisão que tenha formado OJ, ela não tem súmula, ela ainda não é em caráter uníssono dentro do TST, é apenas um julgado que nós temos, tá? Dizendo que não há vínculo. Essa matéria provavelmente ela ainda vai voltar em outros recursos, em algum momento nós vamos ter aí algum incidente de recurso repetitivo que vai ser suscitado para justamente o TST ter que se manifestar de uma forma definitiva. Na minha opinião, o TST adotou essa posição dizendo, olha, não tem vínculo, mas eu não posso deixar de olhar essas relações trabalhistas que precisariam de uma lei que regulamente. Ou seja, bem dizer, eles jogaram essa bola, né? Porque, olha, precisa ter lei, isso precisa ser regulamentado, porque eu, juiz, pelos elementos que existem hoje, eu não posso dizer se tem vínculo, né? Poderia. Poderia porque é o seguinte, nós, advogados, precisamos provocar essa posição do judiciário sobre os elementos do vínculo empregatício. Os juízes precisam parar de pegar esse artigo 3º e ficar lendo isso com base lá na doutrina do século passado, tá? E não ficar tentando, que eles também precisam estudar, né? Não basta abrir o modelo pronto da sentença sobre subordinação, tem que estudar o que é subordinação e ver como é que isso se mudou com essa prestação nova
de serviços, né? E isso não tem sido feito pelo Poder Judiciário, né? E aí, é claro, né? A gente também tem uma dificuldade de entrar com essas ações porque justamente ela é uma ação de completo risco, com a situação da reforma trabalhista que condena em honorários de sucumbência se não conceder a JG quem é o motorista que vai querer correr esse risco, por exemplo. Então a gente acaba vendo essas ações não sendo feitas. Mesmo depois desse julgamento do TST, nós tivemos aqui em Porto Alegre o juiz da 28ª Vara, o Dr. Attila Hold, que reconheceu o vínculo de emprego com o motorista da Uber e a Uber, né? Ou seja, mesmo... Por quê? Porque a decisão TST ela não é ainda de caráter vinculante. Então, nós ainda continuamos nesse total cenário de incerteza, né, sobre ter ou não ter vínculo, porque isso ainda fica com base em cada um dos julgadores, tá? Agora, já me aproximando, então, ao final, né, apresentando esse cenário, né, de ter ou não ter vínculo e das duas correntes que ainda estão formadas, né, ou se formando aqui no país, a gente entra para o aspecto da pandemia, né? E aí, no aspecto da pandemia, é onde a gente realmente vê, né, esse processo que a gente chama de gamificação das relações de trabalho tem sido precarizante em alguns sentidos, né? A gente fala de gamificação no sentido mesmo de jogo, né? Essas relações uberizadas de trabalho, elas são um grande jogo, né? Existem 2 documentários bem interessantes, 3, né? O primeiro é o Vidas Entregues, que tem disponível no YouTube. O Ligue a Uberização do Trabalho, que está disponível no Globo News. E também nós temos um filme que é Você Não Estava Aqui. 3 referências cinematográficas que falam sobre uberização. E o GIG, a uberização da economia, justamente fala desse processo de gamificação, né? No sentido de que esse motorista, ele cumpre um jogo, né? Faça 100 corridas hoje e ganhe uma diária para um hotel fazenda em Gramado, né? E aí o cara vai lá, ele fica lá 15, 16, 17 horas correndo para fazer as 100 corridas para ganhar o hotel fazenda. Um jogo, né? Eu preciso correr contra o tempo, ganhar mais corridas que o meu inimigo para passar de fase, né? É a lógica do videogame, né? Quanto mais pontos em menos tempo eu fizer, mais rápido eu passo de fase, melhor é a minha pontuação no final do jogo, né? E aí a gente vê essa cruel face da pandemia, né, de pessoas que continuarão trabalhando em extensas jornadas e sequer vão conseguir acessar o benefício aqui emergencial ou o auxílio emergencial de R$600, né? Nós tivemos pelo menos 2 medidas provisórias, a 927 e a 936, e aqui trago uma informação de última hora, tá? A MP 927 foi pautada pelo Congresso, eles vão votar a conversão da MP 927 em lei. Tá? E surpresa, vão colocar todo aquele teor da MP 905 que tinha caducado dentro da MP 927, em flagrante inconstitucionalidade, desrespeito ao processo legislativo do artigo 62 da Constituição, porque vão colocar na mesma sessão legislativa, mesma matéria de medida provisória que já foi rejeitada, né? Ou seja, vão fazer a gente engolir aquela medida provisória 905, colocando várias outras situações que não estavam disciplinadas na MP 927, ou seja, então essa semana provavelmente a gente tenha mais um cavalo de Troia aqui no direito do trabalho, né? A MP 936, né, que trata da redução de jornada e suspensão dos contratos de trabalho, nada disso se aplica aos trabalhadores de aplicativo, que não são trabalhadores com vínculo empregatício, né? E aí a gente tem o próprio auxílio emergencial de R$600, que foi regulamentado pelo decreto 10.316 de abril de 2020, né, que coloca como critério de elegibilidade para que um autônomo receba o benefício esse de R$600, né, que todo mundo vê aí da Caixa, né, tá todo dia nos noticiários, o seguinte, né, essa pessoa, ela tem que ser cadastrada como MEI, né, o Uber pode se cadastrar como MEI, mas tem que estar recolhendo como contribuinte individual da Previdência Social. Gente, vocês acham que as pessoas que já ganham um pouco, estão trabalhando nesses aplicativos com redução de movimento, vai sobrar dinheiro para ela pagar, recolher a sua previdência? É claro que não. Na lista de prioridades, a última que vai estar lá é recolher lá o carnezinho lá da Previdência Social. O cara precisa comer, o cara precisa sobreviver, precisa pagar o aluguel do carro, né? E aí, então, sequer os motoristas de Uber ou trabalhadores de aplicativo conseguem acessar o auxílio emergencial. Nós tivemos um projeto de lei que foi pautado para incluir motoristas de aplicativo, babá, profissionais de salão de beleza, também dentro do auxílio emergencial de R$600. Esse projeto de lei foi vetado, né? E aí
a questão fica que essas pessoas, né, ficam numa situação de total desproteção, porque elas não estão nem no âmbito da 927 e da 936, porque não tem vínculo de emprego, e também não conseguem acessar o auxílio emergencial de R$600, porque não cumprem os critérios determinados pelo decreto que regulamenta a matéria. Ou seja, fica num cenário já de segunda total incerteza. Além da incerteza do vínculo, a incerteza, né, do que fará daqui para frente nesse período de pandemia. Então, é um tema realmente ainda muito complexo e que a gente vai precisar continuar discutindo, não apenas agora, mas também no próprio cenário, né, pós-pandemia, né, de como ficarão essas relações de trabalho ou relações de emprego. Tá? Foi uma grande síntese, peço desculpa por ter falado assim correndo, né, também para respeitar aqui o tempo de palestra, o tempo de fala. Catalã, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Everson, né, obrigado aí, né, pela generosidade de sempre, né, e espero que tenham gostado. Muito obrigado. Professor Guilherme, brilhante, como sempre, né? Especialmente nesta temática que envolve principalmente essas questões de tecnologia, professor Guilherme, que estuda muito esse tema, né, junto ao grupo de pesquisa da professora Denise Fincato, onde ele abordou até um trabalho muito interessante acerca da questão do algoritmo, né, Guilherme, como da teu trabalho de pós-doutoramento, né? E muito, né, a gente já debateu em torno desse tema, muitas ideias a gente já trocou em torno desse tema. Então, eu vou oportunizar aos nossos participantes que façam os seus questionamentos ao professor Guilherme, porque eu teria muitos questionamentos para fazer, mas a gente ficaria, na verdade, num debate nesse sentido. Eu creio, não sei qual a sistemática que vocês mais adotam, mas creio eu, até por uma experiência minha, em relação a questões de aula virtual, que a melhor sistemática de questionamento é a colocação do questionamento no chat. O professor Guilherme lê a pergunta e faz a resposta, tá? Porque se a gente fizer com áudio, eventualmente a gente gera um congestionamento de áudios, né? Mesmo com a ferramenta de levantar a mãozinha, né? Então, acho que seria interessante nós procedermos dessa forma. Não sei se o professor Catalã e o professor Guilherme estão de acordo, mas acho que flui melhor, até porque enquanto o Guilherme vai respondendo, outros questionamentos podem ser formulados, e se o questionamento que for formulado estiver dentro do contexto da resposta, ele já pode aproveitar, na verdade, para fazer uma resposta só em torno da temática especificamente. Ok, pessoal? Então, por favor, aqueles que têm alguma pergunta para fazer, enquanto vocês vão formulando perguntas aí para o professor Guilherme, eu vou suscitar, vou provocar o professor Guilherme a uma situação pontual. O direito do trabalho hoje, no nosso contexto legislativo esquizofrênico, né, onde não há mais uma preocupação pontual com a constitucionalidade do texto normativo. Processo legislativo, seja ele pelo executivo, seja ele pelo legislativo, há muito abandonou o cuidado com o trato constitucional, a ponto de não se saber exatamente para que serve hoje a tal da Comissão de Constituição e Justiça, que a princípio seria justamente para fazer uma análise prévia constitucional dessas matérias. Essa esquizofrenia tem resultado em múltiplas ações diretas de inconstitucionalidade, provocando o Supremo Tribunal Federal a ter que tomar medidas muitas vezes urgentes e gerando uma insegurança jurídica gigantesca nessa seara. O Supremo Tribunal Federal já foi congestionado por ações penais no passado. O direito do trabalho é o novo congestionamento do Supremo Tribunal Federal, e se sim,
qual a perspectiva que nós temos de ter respostas definitivas e não liminares eternas? Bom, excelente essa tua constatação, né? A pior coisa que tem, assim, eu digo, é a gente tá numa banca, né? A gente faz bancas e daí o professor Everson é o arguidor, né, da banca, né? Porque daí ele vem com as perguntas assim, né, que é um punhal, assim, né? E sempre pensa, né, fora né, dessa caixa que a gente costuma, né, colocar as nossas posições. Eu acho que hoje a gente tem um grande problema. Primeiro É bom para os alunos. É bom para os alunos verem que não são só eles que sofrem com as minhas perguntas. Exato, todo mundo sofre, né? É uma situação de que, por exemplo, tudo hoje virou medida provisória. Começa por aí. Né? A gente está vivendo uma situação de completo desrespeito, né, dessa separação harmônica dos poderes, porque simplesmente hoje tudo é legislado por medida provisória, né? Porque a gente tem hoje um executivo que decidiu se adonar de tudo, inclusive do processo legislativo. Né? E aí produz essa sequência de MPs inconstitucionais, né, e cheio de artigos questionáveis que acabam chegando ao Supremo. E a gente tem um problema, né? Porque sai a medida provisória, vai um apressado, antes mesmo da gente ter estudado, a gente ter tentado pensar qual é o impacto disso na sociedade, coloca lá uma ADI no Supremo Tribunal Federal mandando se manifestar. Foi o que aconteceu no famigerado caso da MP 936, né, com a liminar do Lewandowski sobre a questão da obrigatoriedade ou não de negociação coletiva que autorize a suspensão contratual no período de pandemia. Né? Veio aquela liminar causou uma confusão maior ainda e o Supremo precisou de novo se manifestar daí no pleno, né, para poder mudar o sentido daquela liminar para dizer que não precisa a autorização, a obrigatoriedade, aliás, da negociação coletiva fazer aquela suspensão contratual. Nós temos, né, ainda no Supremo pautado várias ADIs que se referem à própria reforma trabalhista. Tem a ADI sobre o 223G, que é a questão da quantificação do dano moral, do 791, parágrafo 4º, que é a questão dos honorários de sucumbência, nós temos a ADI. Nós tivemos julgamento esse ano já da questão da responsabilidade objetiva do empregador nas situações de acidente de trabalho, ou seja, esse realmente, mesmo antes da pandemia, o ano de 2020 já seria o grande ano do direito do trabalho no Supremo, né? Porque a grande maioria das matérias pautadas para julgamento do Supremo Tribunal Federal se referiam a direito do trabalho e à reforma trabalhista. Tá? E veio a pandemia. Isso inflou ainda mais. Tá? E nós temos a ADI sobre o comum acordo ainda da emenda constitucional 48. Então, pensa. Né? E aí, olha só. Por exemplo, um dos artigos da MP 927 mais confusos, né, foi o artigo 29, que dizia que eventual contaminação por Covid não seria considerado como doença ocupacional, salvo prova do nexo causal. Né? A MP de abril, ela já contrariava a decisão de março do Supremo que dizia que responsabilidade civil do empregador por acidente ou doença é objetiva. Né? Ou seja, a MP já vinha no sentido contrário à recente decisão do Supremo. Né? Só essa MP teve 7 ADIs sendo ajuizadas por partidos políticos. Tá? É assim que nós tivemos na semana retrasada, né, foi ali no início de maio, né, o julgamento do Supremo que negou vigência ao artigo 29 da MP 927 para considerar a possibilidade de contaminação por Covid como doença ocupacional. E isso aqui vai ensejar, na verdade, um bolo de ações que ainda nem começou a surgir, né? Que é justamente a questão de como é que eu vou fazer a prova, né? Se a responsabilidade é objetiva, como é que eu, empresa, vou fazer a prova de que aquela contaminação não se deu dentro da empresa, né? Porque ela é uma doença viral, eu posso me contaminar em qualquer lugar, né? E aí, de novo, a importância de esclarecer como é que se usa EPI, tem que dar EPI, tem que assinar a entrega, fazer curso, fiscalizar, ou seja, nunca a advocacia trabalhista preventiva fez tanto sentido como nesse período de pandemia em relação, por exemplo, só a este aspecto aqui, né? Um outro aspecto que eu tenho insistentemente falado também com os alunos, né? A questão do fato do príncipe
e da força maior. Todo mundo agora decidiu publicar aquela fake news do fato do príncipe, de que demite todo mundo, que o Estado vai pagar a indenização, o município vai pagar a indenização. A Fogo de Chão, aquela churrascaria, né, acabou de ter uma ação civil pública entrada pelo Ministério Público do Trabalho, pedindo a reintegração de todos os trabalhadores e uma indenização por danos morais coletivos de 70 milhões de reais. Ou seja, tudo porque os caras decidiram dar uma de louco, né, e despedir todo mundo para dizer assim, tô despedindo e agora vai lá, cobra do Eduardo Leite, cobra do Dória, cobra do Marquesan, cobra de não sei quem, né? Vai dar uma de bonito para sair na mídia, tomaram uma ação de 70 milhões, né? Se não fecharam antes pela pandemia, vão fechar agora por causa da indenização que vão ter que pagar. Né? E aí, por exemplo, Bahia já teve decisão mandando reintegrar trabalhador, Joaçaba, Santa Catarina já teve indenização, já teve sentença mandando reintegrar trabalhador, porque fato do príncipe, força maior, não é o empregador que decide, isso tem que ter reconhecimento judicial, e aí as pessoas fazem tudo errado. Tá? Aí depois vem o judiciário e arruma, a culpa é do judiciário, quebrou porque tem a justiça do trabalho, né? Não, quebrou porque tu é um burro, tá? Porque tu não vai lá e consulta o teu advogado a dizer assim, olha, tu tem que fazer desta forma, tu não pode fazer assim, né? E aí acaba acontecendo isso, a gente aumenta, né, o número de ações judiciais justamente porque as pessoas decidem fazer do jeito que elas querem as coisas, né? Tanto é assim que só hoje no Brasil a gente já tem mais de 20 mil ações trabalhistas que tratam sobre temas de Covid. Nós já ultrapassamos R$1 bilhão em valores de causa, né, de ações que tramitam no Brasil sobre Covid. No estado do Rio Grande do Sul, nós já somos o terceiro estado com maior número de valores de causa em relação à Covid-19. Nós já ultrapassamos aqui mais de 2.200 processos só tratando sobre isso. Por quê? Porque as pessoas fazem errado. Tá? A culpa não é do judiciário, a culpa é de fazer errado. Tá? E aí acabam gerando essas situações que potencializam, né, medidas provisórias que tentam contornar essas situações que as pessoas fazem errada, aí propagam esse erro, né, e aí a gente tem que, de novo, se socorrer do Supremo Tribunal Federal. E aí fica esse círculo vicioso, né? Vem o Supremo, decide, as pessoas fazem errado, daí vem uma MP tentando corrigir o erro, ela corrige propagando ainda mais o erro, fazendo mais errado, volta para o Supremo, dá uma decisão com impacto, todo mundo alardeia a decisão com impacto, volta a fazer errado, e a gente não está conseguindo sair desse círculo vicioso. Muito bem, Guilherme. Só esclarecendo a todos os presentes aqui que o professor Felipe, em virtude, como diz a CLT, de motivo poderoso, no fim não conseguirá juntar-se a nós para a realização da sua palestra. Infelizmente, outros problemas que o impediram de estar conosco nessa manhã. Portanto, ô Everson, tu sabe essa história do motivo poderoso, né? Que é um erro, né? Vai ser motivo poderoso. Eu adoro. Não, eu acho fantástico, porque eu fico imaginando, toda vez que fala assim, motivo poderoso, imagino uma circunstância assim muito... Bom, a gente tem uma pandemia hoje, ela entra no conceito de motivo poderoso. Tá? Creio eu que não há questionamentos, né? Acho que não foram formulados ali, não sei se o professor Catalã quer fazer... Opa, olha isso, Júlio. Veio uma pergunta do Vinícius ali, estou lendo aqui. Cumprimentos professores e colegas presentes. Gostaria que o professor Guilherme comentasse sobre como fica a organização dos motoristas de aplicativo enquanto categoria. Porque eu observo que não há organização sindical nesse contexto. O sindicato historicamente desempenha um papel de luta pela manutenção e pela ampliação de direitos dos trabalhadores por meio de vários mecanismos, como as convenções e acordos. Observo pela mídia e pelas vivências que os motoristas têm grupos de aplicativo e se organizam quando protestam, por exemplo, quando ocorre algum caso de violência contra motorista. Boa, excelente participação do Vinícius. Obrigado. Excelente pergunta do Vinícius, excelente participação da Ayla, né? O pessoal que tá aí acompanhando tá vendo a Ayla, né? Vamos dar um oi para a Ayla. Né? A Ayla, né, que já nasce, né, praticamente com um diploma de doutora também em Direito. Né? Cara, essa menina com 15 anos, ela vai ter um látis maior do que muito pesquisador que eu conheço. Com certeza. Olha só, de fato, a gente tem... Eu encontrei nesse período de tempo aí de pesquisa de pandemia um sindicato, nós temos um sindicato em Minas Gerais, o Sindicato dos Motoristas
Trabalhadores de Aplicativos, acho que é Sicovap o nome desse sindicato, e lá em Minas Gerais teve inclusive uma manifestação em março desse sindicato, quando começou a pandemia, em que eles queriam fazer uma assembleia geral para justamente impedir, por exemplo, corridas compartilhadas, diminuir o tempo de corridas, de exposição desses motoristas, né? Essa é uma situação que eu não sei como é que ela ficou definitivamente, porque isso só foi noticiado de uma forma muito rasa, né? Então, assim, é o único sindicato até que eu ouvi falar que efetivamente tem essa organização mais formalizada mesmo, né? Esse Sicovap, se não me engano, Sicovap, Sindicato dos Trabalhadores de Aplicativos de Minas Gerais, uma coisa assim, né? E, de fato, né, eu ainda compartilho, eu sei que tem professores que criticam isso, como, por exemplo, o próprio Gilberto Stirmer, que é uma referência aqui do nosso estado sobre direito coletivo, essa história do sindicato virtual, do sindicato de trabalhadores por aplicativos, né? Eu ainda penso que sim, o movimento sindical ele precisa ser remodelado. A gente precisa começar a reconhecer a existência de sindicatos virtuais, né, e de sindicatos de trabalhadores tecnológicos, né? Qual é o problema aqui? Por que não se organiza em sindicato, né? Porque nem eles se reconhecem como categoria ainda, né? Basta tu ver, eu disse, né, a Uber não é uma empresa de transporte, ela é uma empresa tecnológica, né? Então tu não consegue, muitas vezes, eles não conseguem se enxergar como trabalhadores de uma categoria de transporte, porque o próprio lugar que eles trabalham não se vende como isso, né? E aí há uma dificuldade muito grande de eu ter uma organização de movimentos coletivos, né? A gente tem apenas protestos por melhor condição de trabalho, né? Ia ter aquela tal greve mundial dos motoristas da Uber que acabou não saindo, né? Porque a própria Uber, no dia que ia ter essa greve, colocou tarifa dinâmica, melhorando os ganhos desses empregados, e aí isso fez com que a adesão ao movimento fosse baixa, né? Então, me parece, Vinícius, né, que sim, a gente precisa, né, de uma remodelação desse sistema sindical brasileiro, tá? Talvez a gente possa até começar a falar, né, o professor Everson coloca ali, né, o problema do enquadramento é a atividade preponderante do empregador. Esse é o problema. A circunscrição municipal do sindicato também, acho que é algo que vai ser revista. A gente talvez possa ter que começar até a falar de sindicatos internacionais, né, porque isso são situações de empregados que não referem-se apenas ao Brasil, mas tem no Brasil, na Argentina, na Espanha, no Uruguai, em Portugal. Talvez um sindicato internacional vai ter que começar a se pensar para esse tipo de categoria, né? A gente começa a falar de teletrabalho transnacional, né? Eu não tenho mais lugares de trabalho, então o próprio movimento sindical também vai precisar repensar essa transnacionalidade da contemplação da sua categoria. Não acho que isso vai ser para amanhã, não acho que isso vai ser ao final da pandemia. Isso aqui nós estamos falando de digressões que podem demorar muitos anos e talvez a gente nem veja isso acontecer ainda dentro da nossa vida ativa, né, como profissionais do direito, né? Então eu vejo que sim, há um enfraquecimento do movimento coletivo em relação aos motoristas de categorias de transporte por aplicativo. Excelente. Essa questão realmente é bem complexa, daria para fazer uma pauta inteira sobre esse assunto, né? A gente teria condições de fazer um evento inteiro em volta dessa situação. Muito bem. Se não temos mais algum outro questionamento, essa pergunta do Vinícius foi extraordinariamente bem formulada. Essa pergunta rende uma dissertação de mestrado, rende uma tese de doutorado, essa pergunta. Rende uma tese de doutorado, é verdade. O professor Everson quer fazer a seleção aí para o doutorado. Que loucura. Professor Marcos Catalã, senhor, na qualidade de organizador deste evento, tens a palavra para a sua mensagem final. Eu queria agradecer a generosidade de cada uma de vocês que se dispuseram a conversar conosco, ou a pensar junto conosco, e dizer que se vivemos em um tempo que nos permite presenciar tantas perplexidades, ao mesmo tempo, aqui nesse espaço em que dividimos diferenças, universidade e universalidade, entre meio a tantos paradoxos, hoje me deparei logo cedo com mais uma notícia paradoxal. Isso. Com mais uma notícia paradoxal. E a matéria no portal UOL
basicamente diz que traficantes cariocas do terceiro comando puro proíbem e expulsam dos seus domínios os praticantes de religiões de matriz africana, numa disputa por território e fé estampada nos muros da favela. Né? Quer dizer, não são apenas medidas provisórias explicitamente contrárias à Constituição que tomam conta do cenário de paradoxos com os quais convivemos. Felizmente, para nós, pesquisadores, estudantes, isso é muito interessante nessa condição, porque nós temos uma miríade de temas a serem explorados, seja por ocasião da iniciação científica, para aqueles que conseguem ir além daquilo que é o obrigatório na universidade, seja no âmbito dos vossos trabalhos de conclusão de curso, e muitas de vocês já estão no momento de começarem a pensar esses temas. Os meus alunos do curso de contratos, 5º, 6º semestre, eu já começo a sugeri-lo, o professor Guilherme, que os pega um pouquinho mais à frente, quando trabalha o direito do trabalho, o processo do trabalho, o professor Everson, com as práticas, com o curso previdenciário, já os pega ainda mais maduros dentro da universidade. Quer dizer, todas aqui já precisam pensar os seus temas de trabalho de conclusão. E, enfim, a mídia a cada dia dá dezenas de temas que podem ser explorados. Se não com ineditismo, porque, obviamente, um trabalho de conclusão, uma iniciação científica sequer precisa isso, seria exigir demais de vocês, mas certamente com um grau de vanguarda extremamente grande. E, óbvio, muitos desses temas podem seguir sendo explorados, como a própria pergunta que o Vinícius formula, me fez pensar em Marlon Brando, um dos primeiros filmes, se não o primeiro que ele fez, Sindicato dos Ladrões. Um filme maravilhoso, ainda em preto e branco. Quer dizer, no meu doutorado, o professor José Eduardo Faria falava, olha, os sindicatos tendem a desaparecer. Talvez momentos como o que vivemos hoje mostram que esse processo precisa ser passar por uma virada de Copérnico, porque sozinhos não conseguiremos fatalmente defender os nossos empregos. Sem união, aliás, isso é bíblico, não é? Os juncos que juntos não conseguem ser vergados, e cada um deles isoladamente eu vergo com muita facilidade, sem união, estamos fadados a ceder às forças do capital, a ceder à bruxaria capitalista. Com isso, agradecendo-as mais uma vez mais, deixo um beijo gigante, desejando um excelente final de semana, afinal já é quarta-feira, já é hora da gente começar a pensar no final de semana e as viagens que vamos fazer da sala à cozinha, da cozinha à área de estar, eventualmente para alguns privilegiados, até a sacada ou mesmo até o quintal, Mas, enfim, viagens que ainda assim precisam ser feitas para manter a nossa sanidade. Gente, obrigado. Se alguém precisar, eu sigo aqui por mais um tempo. Se não, nos vemos na semana que vem.